O espírito obsessor quer te fazer sofrer como ele sofre. Ele tem inveja de você, se você está bem. Olha só o perigo que a gente está correndo se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, do ambiente que moramos, que frequentamos, das pessoas com quem nos relacionamos, porque senão a gente pode estar sendo influenciado sem a gente ainda nem saber. Será que você está mesmo sozinho com seus pensamentos? Ou será que tem alguém se alimentando da sua raiva, dos seus ressentimentos, sabe? Rancor e até dos seus vícios. Você já se pegou num pensamento ruim, assim, que não é seu por hábito, e você sente que vem um impulso estranho, uma vontade inexplicável de brigar naquela hora, e aí você chega até a se questionar: o que está acontecendo comigo? Muita gente acha que espírito obsessor é só coisa de filme de terror, mas eu posso te garantir que eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina. E hoje eu vou te contar como reconhecer, como eles se conectam com a gente e o mais importante, como a gente consegue se proteger. No espiritismo, o espírito obsessor são aqueles espíritos desencarnados que têm uma baixa vibração, né? Eles estão muito ligados a esses sentimentos ruins, principalmente assim, a luxúria, ciúmes, egoísmo, inveja, ódio, ressentimento. Olha todos esses sentimentos, né? E também são espíritos ligados aos vícios, aos exageros, aos comportamentos ruins, muito ligado à matéria. E são espíritos que acabam vagando aqui na Terra, e quando eles captam uma pessoa que está nessa mesma vibração que eles, aí vira aquela brecha e eles se conectam. Então imagina, se aqui na Terra, né, tem uma pessoa que é muito rancorosa, vive fofocando, falando mal dos outros, faz coisas ruins, é um criminoso, é uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, sente muito ódio. Essa pessoa tem uma certa vibração que vai acabar se conectando com o espírito obsessor. E isso, como eles se conectam, o espírito obsessor acaba se alimentando disso. E isso acaba prejudicando a pessoa, porque a pessoa, se ela não trabalhar isso nela, se ela não resignificar esses sentimentos, pensamentos e ações, o espírito gruda. Isso vira uma bola de neve. A pessoa fica cada vez pior, ela se sente cada vez pior, ela continua e age com essa maldade, essa perversidade, fica cada vez pior também isso. Então, assim, no espiritismo, de tudo que eu falei, como eles se conectam com a gente tem que trabalhar em cima disso para cada vez mais se afastar, para elevar a nossa vibração, para que esse espírito obsessor não se conecte com a gente, para a gente não descer essa vibração e se conectar com ele. Então é muito importante a gente tomar algumas ações que o espiritismo ajuda a gente nessa questão, e eu vou trazer para você aqui algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso, para evitar, para nos proteger. Então, repassando aqui, pensamentos ruins, vícios. Então, assim, vício, cigarro, bebida alcoólica, drogas. Isso também. Comida. Então, assim, esses excessos, quando a pessoa vibra nisso, ela não está vibrando uma alta vibração boa, ela está ali. Lugares que a gente frequenta, o ambiente, se a gente não presta atenção e vigia o ambiente, também o ambiente pode nos influenciar e isso baixar a nossa vibração e atrair esses espíritos obsessores. Sim. Porque imagina, você pode estar vibrando muito bem, mas se você começar a frequentar lugares, você tá num ambiente que constantemente
tem fofoquinhas, tem inveja, tem os ciúmes, tem aquele rancor, aquele ambiente vai vibrar baixo e se a gente não prestar atenção, isso acaba nos afetando também. Olha só, o que o Espiritismo traz pra gente que podem nos ajudar a elevar a nossa vibração e que a gente possa nos proteger. O primeiro, e eu diria que seria o mais importante, oração, prece. Todos os dias fazer uma oração, essa conexão com Deus, com a divindade, independente da sua religião, ore. Orar eleva muito a nossa vibração. Esse pensamento, esse momento da oração, como um momento tão íntimo e de conexão, nossa, isso tem um impacto que vocês não têm ideia. Isso eleva, isso atrai os bons espíritos também. Então, assim, a gente fica cada vez mais protegido. Evangelho no lar, né? Com o Espiritismo, a gente faz o Evangelho no lar, né? A gente usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, fazendo essa rotina, e pode ser culto, pode ser o que for da sua religião, entendeu? Mas esse cuidado, esse momento, de novo, que é um momento fora a oração, esse momento de conexão, de aprendizado, de uma palavra espiritual, nossa, isso novamente eleva a nossa vibração, isso nos protege e cada vez mais a gente atrai os espíritos bons. A gente quer por perto os espíritos bons, nossos mentores, anjos, tudo que for bom a gente quer por perto. O que for ruim, longe, longe, afastado, afastado. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem no capítulo 28, se não me engano, a ação da prece. Ação da prece, transmissão de pensamento. Isso daqui é muito interessante. Tem uma passagem que eu quero falar aqui pra você, só pra você ter uma ideia, né, do que o que ele fala. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando ele se afastou. E assim também pode desviar de si aos males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha esse trecho. Não é interessante? Tá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, tá vendo o poder da prece? A oração, o que faz? Só um exemplo, né? Tá aqui escrito, não é coisa da minha cabeça, não. Outro ponto. Cuidar do ambiente e onde você frequenta. Cuidar do ambiente é o quê? Onde você mora, onde você trabalha, onde você frequenta para estudar. Quem são os seus amigos? Quem são essas pessoas com quem você convive? O que eles fazem? O que vocês fazem juntos? Vocês ficam fofocando, falando mal dos outros? Vocês ficam com inveja? Você sente essa inveja no ambiente, das pessoas? Rancor, como que é esse sentimento? O que vocês falam quando você tá sozinho e quando você tá com outras pessoas? O que você fala? Palavra tem poder. Palavrão, fala palavrão, isso atrai. Isso atrai. E o mais importante ainda, se tem essa constância em ficar falando palavrão, ficar falando palavras ruins, é aí que acontece, se abre brecha. E os lugares que você frequenta? Olha, tem lugares que tem ali, eu diria, aqueles espíritos, além de obsessores, que são sanguessugas. Por exemplo, um motel. Festas, essas festas, carnaval. Tem muito. Porque o que rola nessas festas? Não rola muita bebida, às vezes muita droga. Às vezes também essa promiscuidade, essa vulgaridade excessiva,
isso atrai. Isso atrai muitos espíritos obsessores. Esse comportamento excessivo que são ruins. Entendeu? Então, onde você está frequentando? E eu ainda falei motel, né? Que tem outras coisas que tem por aí, que, né, acho que você tá captando o que eu quero dizer, que eu nem sei se pode falar no YouTube, que é pior ainda, eu diria. Então, assim, toma cuidado, toma cuidado. Se você é a pessoa que frequenta muito esse tipo de lugar, pode ter certeza que a sua vibração está sendo afetada. Se você não vigiar ela, se você não orar, tá bom? Bons hábitos. Aqui entra a questão da gente cuidar da nossa saúde, os excessos, os vícios, cuidar do nosso corpo, evitar doenças que a gente possa evitar. Porque quando a gente tá doente, a nossa vibração baixa, sabia? Quando a gente fica doente, a nossa vibração baixa. Então, assim, toma cuidado com isso. Cuidar do corpo, da mente, entendeu? Alimentar-se bem, fazer exercício, cuidar do nosso corpo. Isso daqui, o nosso corpo, é uma casca que foi emprestada, entendeu? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Isso daqui, o nosso corpo é o nosso templo, né? Já ouviu isso? E por último, mas não menos importante, vigiar os seus pensamentos. O que anda aí passando na sua cabeça? O que você fica pensando, hein? Eu vou deixar na descrição o capítulo e as questões do Livro dos Espíritos, que aqui tem uma outra questão que eu quero falar aqui pra você ver a influência que tem os espíritos, e principalmente espíritos ruins, né? Os obsessores, espíritos inferiores, né? Cada um fala de uma forma. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. O que isso quer dizer? A gente está sendo influenciado constantemente pelos espíritos. E aqui é os espíritos do geral, tanto os bons como os ruins. Então, olha só. Lembra aquela questão no começo do vídeo? Esse pensamento ruim, que você sabe que geralmente, né, a gente sabe que vem do nada, um impulso, uma coisa que dá vontade de fazer uma coisa ruim, um ato ruim, que vem do nada, pode ter certeza, é um espírito ruim que tá te ali, ó, influenciando. Tomar cuidado, vigiai e orai, é isso. E aqui, ó, isso explica o que a gente tem falado, a gente tem falado até agora. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual que é o objetivo? Por que eles fazem isso? Para vos fazer sofrer com eles. Os espíritos inferiores, os espíritos obsessores, querem te ver sofrer como eles sofrem. A outra questão, seguinte: isso faz com que diminua o sofrimento deles, nos fazer sofrer? Né? Esse é o questionamento. Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Por inveja. Olha isso. Meu, o espírito obsessor quer te fazer sofrer como ele sofre, e ele tem inveja de você, se você está bem. Nossa, ele quer te ver assim, no poço, no chão. Então, assim, olha só o perigo que a gente está correndo se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, do ambiente
que moramos, que frequentamos, das pessoas com quem nos relacionamos, e isso inclui todo mundo, colega, amigo, família, marido, esposa, o que for. Tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode estar sendo influenciado sem a gente ainda nem saber. E claro que ainda tem, dá pra quem tem já uma sensibilidade maior, consegue captar alguns sentimentos, né? Só que assim, tem outras pessoas que não têm essa sensibilidade. E aí acaba se metendo em furada, basicamente, por não saber identificar, por não saber o que é preciso, o que é o espírito obsessor, como ele se conecta com a gente, por quê, pelo que caminha, o que faz, né? Então, assim, esse vídeo eu fiz para alertar você, para alertar todo mundo sobre essa questão. Que muita gente passa por situações que não consegue explicar. E a espiritualidade, o espiritismo, traz um porquê, traz que deve ser feito, traz os motivos disso estar acontecendo, traz muitas questões. Vigie os seus pensamentos. Comece, não sabe por onde começar? Eu te diria aqui agora. Primeira coisa, comece a prestar atenção com os seus pensamentos. Comece a prestar. Vigia. Vigia. Você é luz, mas precisa manter a sua luz acesa. Vigiai e orai sempre.